Fala meus lobos, fique agora com mais uma aula do curso de matemática completo para EPICAR. Link na descrição para a playlist do curso completo aqui mesmo no YouTube. Fala pessoal, dando continuidade aos conjuntos numéricos, a gente já está quase no finalzinho, então aguenta aí para passar para a próxima matéria. A gente está quase no finalzinho mesmo, mas nós temos que falar a respeito de um outro tipo de expoente, beleza? Nós vamos falar de um outro tipo de expoente, porque nós já falamos de base negativa, expoente par, expoente ímpar, expoente negativo, nós já falamos de tudo quanto é tipo de expoente, já falamos muito de potenciação aqui, mas nós não falamos de um tipo de expoente, que seria o expoente fracionário. Vamos colocar assim, expoente fracionário. Galera, o que seria o expoente fracionário? Bom, seria aquele expoente em forma de fração, beleza? Que a gente pode colocar assim, olha. Deixa eu colocar aqui de roxo. A elevado a m sobre n. Aí, pessoal, aqui vai o bizu, né? O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Alguns já devem ter ouvido falar disso, mas se não, não tem problema. Olha só, a elevado a m sobre n é a mesma coisa que raiz enésima de a elevado a m. Ô William, como que a gente sabe o que é o m e o que é o n? Olha só, o que está no sol, pessoal, o que está no sol vai para a sombra. Show de bola? E o que está na sombra, William? O que está na sombra, né? O que está embaixo do tracinho aqui vai para o sol. Entenderam qual a lógica? Então, galera, vamos dar um exemplo aqui. Bom, um exemplo é 25. Vamos pegar aqui exemplos, né? Eu gosto muito de dar exemplos, vocês já estão ligados nisso. Exemplo aqui, nós podemos pegar o 25 elevado a meio. 25 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 25 elevado a 1. Raiz quadrada de 25 é quanto, pessoal? É 5. Então, 25 elevado a meio é igual a 5, beleza? Galera, e quando o expoente, vamos brincar um pouquinho mais. Quando o expoente ele é fracionário e ele também é negativo. Olha só, vamos dar um outro exemplo aqui. A gente pode colocar aqui 9 elevado a menos meio. Perdão, vamos dificultar um pouco ainda. 1 sobre 9 elevado a menos meio. 1 sobre 9 elevado a menos meio, pessoal, primeiro a gente inverte a base, não é? E positiva o nosso expoente. Então isso aqui vai ficar 9 elevado a meio. Show de bola? Então a gente inverte a base e positiva o nosso expoente. 9 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 9, que é a mesma coisa que 3. Então, 1 nono elevado a menos meio é a mesma coisa que 3, beleza? Vocês vão se deparar muito com esse tipo de exemplo aqui que eu dei para vocês. Vocês vão se deparar muito com questões de significar que cobram menos 0,007 elevado a menos 0,2, sabe? Alguns expoentes nem em forma de fração, alguns também como decimais. Então, pessoal, vamos partir para algumas propriedades da radiciação. Show de bola? Então, coloquem aí no caderno de vocês propriedades da radiciação. Beleza? Podem colocar aí, anotem tudo aí no caderno de vocês. Propriedades da radiciação. Galera, a primeira propriedade aqui, né, a gente pode chamar isso aqui de propriedade ou uma lei geral, né, seria isso aqui. A elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m. O que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol. Mas nós temos outras propriedades e vocês vão se recordar aí de algumas propriedades que nós vimos na potenciação. Vocês vão se recordar disso aí. Olha só, o que eu estou querendo dizer? Primeira propriedade que nós precisamos ter em mente é essa aqui, pessoal. A primeira propriedade é a raiz enésima de a vezes raiz enésima de b é igual a raiz enésima de a vezes b. Vocês estão lembrados que a elevado a 2 vezes b elevado a 2 é igual a vezes b elevado a 2? É ou não é? Nós temos essa propriedade na potenciação, uma propriedade parecida. Então, raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b é igual a raiz enésima de a vezes b. Sei lá, vocês podem colocar alguns exemplos aí. A gente pode fazer o seguinte. A raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Vamos fazer? Olha, exemplo, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Beleza? Show de bola? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 vezes 5. Beleza? Ok. Além disso, nós temos uma outra propriedade muito bacana, que é raiz enésima de a sobre raiz enésima de b é igual a raiz enésima de a
sobre B. Beleza? Bem tranquilo, né, pessoal? Bem facinho. Não vou ficar dando exemplo de todas aqui, porque não é o intuito. Galera, outras duas propriedades muito importantes eu vou mostrar aqui para vocês, que são, olha que bacana, raiz enésima de A, entre parênteses, elevado a M. Isso aqui, pessoal, é a mesmíssima coisa que a raiz enésima de A elevado a M. Mesma coisa, tá bom? Mesma coisa, isso aqui não muda. E outra propriedade aqui, essa aqui é top, viu? Essa aqui é top. Se liga. A raiz enésima de raiz emésima de A é a mesma coisa que raiz cujo índice é n vezes m de A. Então a gente conserva a base, beleza? Conserva a base e multiplica os índices. Show? Quando nós temos uma raiz dentro da outra. Eu confesso para vocês que isso aqui não é tão comum assim na prova da EPICAR, tá? Essa propriedade aqui não é tão comum, mas essas três aqui vocês têm que estar na ponta da língua. Eu vou passar uma outra para vocês aqui, eu tenho que falar o que cai muito e o que também não cai tanto, beleza? Mas vocês têm que saber isso aqui tudo, essas propriedades têm que estar na ponta da língua. Essas três caem muito. Essas duas aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Essa e mais outra, não caem tanto. Qual outra, William, que você quer mostrar pra gente? Bom, raiz enésima de A elevado a M, raiz enésima. Vou colocar raiz enésima de A elevado a M. É a mesma coisa, pessoal. Se eu multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número, eu conservo. O que eu estou querendo dizer? N vezes P, A, M vezes P. Beleza? Se eu multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número, eu conservo esse denominador. Perdão, eu conservo essa radiciação. Show de bola? Eu confundi com o denominador porque na fração a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número e a gente conserva o valor da fração. E aqui é a mesma coisa, né? E nós podemos fazer o processo inverso. Se eu divido aqui e aqui pelo mesmo número, eu conservo. Show? Aqui eu posso dar um exemplo porque essa aqui é um pouco mais complicadinha. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Olha só. Raiz sexta de 2 elevado a 3. Eu posso dividir aqui e aqui por 3, olha. Dividindo aqui e aqui por 3, 6 dividido por 3 eu tenho 2. 3 dividido por 3 eu tenho 1. Então isso aqui ficou raiz quadrada de 2. Então raiz sexta de 2 ao cubo é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Show de bola, pessoal? Então vamos avançando, vamos estudando. Lobos, continuando o estudo. Olha só, nós agora vamos ver racionalização. Show de bola? O que seria a racionalização, pessoal? Racionalização é uma abreviação de racionalização de denominadores, ok? Então nós vamos ver aqui, nós vamos aprender a matéria racionalização de denominadores. Denominadores. O que seria a racionalização de denominadores? Às vezes, nós vamos encontrar denominadores não racionais. O que significa, William? Alguma raiz no meu denominador. E nós vamos tornar esse denominador racional. William, não entendi titicas do que você falou, então eu vou passar aqui para vocês um exemplo. Olha só, vou pegar aqui por exemplo, raiz de 3 sobre raiz de 2. 3 sobre raiz de 2, pessoal. Vocês estão vendo aqui que o denominador ele é irracional. O denominador é uma raiz de um número que não é quadrado perfeito. Então, 3 sobre raiz de 2, o denominador não é racional. Vamos racionalizar esse denominador. Como é que eu racionalizo esse denominador, pessoal? Bom, eu multiplico em cima e embaixo por um número que eu vou tornar o meu denominador racional. Galera, eu vou multiplicar aqui, se liga, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz de 2. Eu vou multiplicar em cima e embaixo, eu posso multiplicar em cima e embaixo, né? Pelo mesmo número que eu vou manter essa fração. Então isso aqui vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Beleza? Por quê? 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Estão vendo que eu racionalizei o meu denominador? Isso aqui, pessoal, não é inútil, tá? Muito pelo contrário, isso aqui é muito útil na hora da prova. As respostas não vão vir, geralmente não vão vir com um denominador irracional. Eles vão vir com um denominador já racionalizado, então vocês têm que estar na ponta da língua essa racionalização. Mas às vezes, pessoal, não vai vir tão fácil dessa forma. William, o que você está querendo me dizer? Se liga. Esse aqui foi o exemplo monkey level. Agora vamos para um exemplo mais hardcore. Vamos pegar aqui 7 sobre raiz quinta de 2 elevado a 4.
Se liga, pessoal. Raiz quinta de 2 elevado a 4, eu vou colocar raiz quinta de 2 elevado a 3, tá? Tentem fazer aí no caderno de vocês, raiz quinta, então pausa o vídeo, tente fazer aí raiz quinta, 7 sobre raiz quinta de 2 elevado a 3. Como é que a gente racionaliza isso aqui? Pelo que a gente precisa multiplicar em cima e embaixo para racionalizar? Tente fazer aí no caderno de vocês, tá? Beleza, olha só, aqui nós precisamos multiplicar em cima e embaixo por raiz quinta de 2 elevado a 2. Raiz quinta de 2 elevado a 2. Ô William, por quê? Porque olha só, raiz do mesmo índice, pessoal, a gente pode conservar a raiz e multiplicar as bases. Multiplicar, na verdade, os radicandos, né? Isso aqui vai ficar como? 7 que multiplica raiz quinta de 2 elevado a 2 sobre, se liga, raiz quinta de 2 elevado a 3 vezes raiz quinta de 2 elevado a 2, isso aqui vai dar raiz quinta de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Ou seja, raiz quinta de 2 elevado a 5. Raiz quinta de 2 elevado a 5, que é a mesma coisa que 2. Raiz quinta de 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2. Então, nós racionalizamos algo que seria um pouco mais difícil. Beleza? Mas, pessoal, às vezes nós vamos achar algo mais difícil que isso aqui. Que até então tá simples, né? Cá entre nós tá simples. Mas, às vezes, nós vamos achar exemplos mais difíceis. E vou falar para vocês, esses que eu vou mostrar para vocês são mais difíceis e são mais comuns na hora da prova. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui um que é mais difícil do que esses dois aqui. Uma racionalização mais difícil. Quando a gente tem, pessoal, vamos colocar 3 sobre raiz de 2 menos raiz de 3. E agora, hein, pessoal? E agora, o que nós fazemos quando nos deparamos com 3 sobre raiz de 2 menos raiz de 3. Galera, quando a gente se depara com isso aqui, 3 sobre raiz de 2 menos raiz de 3, nós temos que ter em mente uma propriedade que eu vou falar no próximo módulo, mas eu vou ter que trazer isso aqui, porque senão não tem como a gente entender. Isso aqui, pessoal, é um produto notável e a gente vai chamar isso aqui de conjugado. Ô William, produto notável, conjugado, o que você está falando? Olha só, pessoal, quando eu tenho aqui A menos B multiplicado por A mais B, a gente usa o chuveirinho, beleza? A gente usa o chuveirinho, olha. Vai ficar A ao quadrado mais AB menos AB mais B ao quadrado, ok? Usei o chuveirinho. O AB corta com o menos AB, show de bola? Então isso aqui vai ficar, isso aqui vai ficar menos B ao quadrado. O AB corta com o menos AB. Então, no final das contas, eu vou ter A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, tá, pessoal? Então, eu sei que a diferença pela soma, A menos B vezes A mais B, isso aqui vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Pessoal, eu estou falando disso agora para vocês terem em mente que eu vou ter que multiplicar o raiz de 2 menos raiz de 3 pelo seu conjugado. Ô William, o que seria o conjugado de raiz de 2 menos raiz de 3? O conjugado de raiz de 2 menos raiz de 3, pessoal, seria raiz de 2 mais raiz de 3. Show de bola? Aqui seria, olha, raiz de 2 mais raiz de 3. Porque aí, pessoal, se liga, o resultado vai ficar como? Olha que top! O resultado vai ficar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E quando eu coloco ao quadrado o raiz de 2, quando eu coloco ao quadrado o raiz de 3, eu não vou ter mais raízes. Show de bola? Então eu vou apagar isso aqui para a gente ver como que vai ficar a nossa multiplicação de fração. Bom, pessoal, multiplicando aqui o 3 sobre raiz de 2 menos raiz de 3 pelo conjugado de raiz de 2 menos raiz de 3, isso aqui vai ficar como? Bom, vai ficar 3 que multiplica raiz de 2 mais raiz de 3. Isso tudo sobre o primeiro ao quadrado é 2, o segundo ao quadrado é 3. Olha que top! 2 menos 3, pessoal, vai ser menos 1. Então, vamos apagar aqui e já colocar de uma vez menos 1. Menos 1. E, galera, um número sobre menos 1 é a mesma coisa que ele negativado, ou seja, menos 3 que multiplica raiz de 2 mais raiz de 3. Galera, então nós finalizamos a parte teórica de conjuntos numéricos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Link na descrição para fazer parte da turma ao vivo da Alcateia do Ensino, envolvendo as 4 matérias: português, matemática, inglês e redação, e uma redação corrigida por semana, além de acesso ao drive exclusivo da Alcateia do Ensino, cheio de materiais e exercícios, e também dicas no WhatsApp, um grupo do WhatsApp somente para os lobos. Forte abraço, tchau, tchau.